Boa noite, lindonas! Graça e paz seja com vocês. Estamos no 25º dia do desafio 31 dias de oração pelo casamento. Nós vamos ler o texto de Provérbios 25, versículo 28. Hoje o Senhor quer falar conosco mais uma vez. Mais uma vez o Senhor quer nos orientar, quer trazer para nós transformação. E isso é maravilhoso. Provérbios 25, versículo 28, diz assim: Quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Uau! Hoje nós vamos então refletir um pouquinho nesse versículo e esse será o nosso motivo de oração. Domínio próprio. A palavra de Deus fala lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, sobre o fruto do Espírito. E nesse fruto existem 9 virtudes, das quais nós precisamos cultivar para vivermos a nova vida em Cristo. Para vivermos assim como o Senhor nos chamou para viver. O apóstolo Paulo, ele fala que aquele que anda no Espírito, ele deve também viver no Espírito. E andar no Espírito, viver no Espírito, não quer dizer que a pessoa vai viver o tempo todo orando, ela vai ser o tempo todo ali, ela como se ela estivesse em transe, ali, falando em línguas. Não é nada disso. Existem os momentos em que nós sentimos a presença de Deus, e aí vai depender da liturgia de cada congregação, né? De cada denominação. Existem os pentecostais, tradicionais, renovados. Isso aqui não vai entrar em questão. Porque o mover do Espírito, ele é, como diz a palavra, o Espírito é sujeito ao profeta. Então, independente de qual é a crença que você tenha sobre os dons do Espírito, a vida no Espírito, ela é comum para todo cristão. Existem as denominações que acreditam nos dons e manifestações do Espírito de maneira diferente, mas a vida no Espírito é eu, dentro da minha casa, no meu trabalho, onde eu estiver, eu sou uma pessoa diferente quando eu vivo no Espírito, quando as minhas obras, elas são manifestas pelo Espírito, porque eu estou conectada o meu espírito a Deus. Então, essa deve ser a vida e a atitude de quem nasceu de novo. E uma das virtudes do fruto do Espírito é domínio próprio, autocontrole. E aqui fala, quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Quantas pessoas descontroladas nós temos visto? Pessoas que se descontrolam por qualquer coisa. E como eu estou falando aqui para mulheres, como nós temos visto mulheres descontroladas? Mulheres que se descontrolam numa fila da casa lotérica. Às vezes, se demorou um pouquinho ali, a atendente, ela já se descontrola. Mulheres que se descontrolam dentro do ônibus, às vezes alguém pisou ali no pé ou esbarrou, a mulher já está toda descontrolada. Mulheres que se descontrolam na escola, numa reunião do filho, entende? Então, o descontrole, ele tá assim, à flor da pele. E muitas mulheres, elas se apoiam no eu estou com TPM, eu sou assim mesmo. Se apoiam muitas vezes em falar que é o gênio dela, é o temperamento dela. Não, gente. Descontrole nada tem a ver com temperamento.
Porque qualquer tipo de temperamento que não esteja submetido à vontade do Espírito Santo será de uma pessoa descontrolada. Pessoas se descontrolam no trânsito, pessoas se descontrolam nas redes sociais, né? A rede social é um lugar onde as pessoas falam o que quer e muitas vezes não querem ouvir, elas querem só falar. Talvez nem tenha uma interpretação daquilo que foi falado, daquilo que está escrito ali, pessoas já vêm descontroladas falando absurdos. Nós vimos muito isso na época das eleições, né? Na época de jogos. Quanto descontrole nós vemos nas torcidas de futebol, pessoas que estão ali descontroladas e ainda tem o agravante de muitas pessoas ingerirem bebidas alcoólicas, algum tipo de entorpecente que deixa a pessoa ainda mais a pessoa ela fica ali sem controle da sua mente, né? Então, por que a palavra de Deus ela sempre vai nos advertir? O apóstolo Pedro fala que nós devemos andar sóbrios. O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, e aqui Provérbios vai dizer que quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Por que ele fez essa comparação? De quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Lembrando que naquela época as cidades não eram construídas como hoje. Hoje em dia é assim, você está numa cidade, você atravessa a rua, você já está em outra. Aqui perto mesmo do meu bairro, tem um bairro que pertence a 3 cidades. Tem uma rua que de um lado pertence a uma cidade, do outro já pertence a outra cidade. Então é até interessante nas entregas, né, do correio, entregas de conta de água e energia, enfim. Mas naquele tempo não era assim. As cidades, elas eram construídas e em volta delas tinha muros. Lembra lá da muralha de Jericó? Que era uma cidade construída de pedras. As muralhas eram construídas de pedras e por isso eles se gabavam tanto de ser uma fortaleza e de que era intransponível. Por quê? Eles se apoiavam no fato de que existiam muralhas de proteção naquela cidade. Jerusalém, quando foi construída, até hoje nós vemos salmos falando, Jerusalém, sob os teus muros. Enfim, as cidades daquele tempo não tinha hoje, como há um policiamento. Naquela época, a segurança da cidade era feita pelos seus muros, pelas suas muralhas e pelos guardas que ficavam ali, protegendo aquela muralha, protegendo aqueles muros. E uma cidade que não tinha muros era uma cidade desprotegida. Os ladrões e salteadores, os inimigos, podiam entrar a qualquer momento porque aquela cidade estava desprotegida. Lembra lá da história de Neemias? Quando Neemias, ele é informado que o povo, a parte do povo que havia voltado para Jerusalém, eles estavam desprotegidos porque a cidade, os seus muros estavam em ruínas. Então Neemias, ele é convocado, ele é chamado pelo Senhor para reerguer os muros. E em 52 dias, Neemias, ele ergue os muros da cidade com toda a sua equipe ali, com todo o povo que ele ajunta. Por que eu estou fazendo essa ilustração? Só para a gente entender que quando a mulher ela não tem domínio próprio, ela é comparada com uma cidade sem muros, os inimigos eles entram e saem a hora que querem, fica sem proteção. Por quê? Lindonas, imagina se nós fizéssemos tudo o que desse vontade. Imagina se a cada vez que nós fôssemos contrariadas, se nós fôssemos falar o que viesse na mente,
se nós fôssemos fazer o que viesse na mente. Pensa, já teríamos cometido até crimes. Eu falo isso por mim. Já teve situações, quem sabe, de eu ficar muito contrariada ou com muita raiva, que se não fosse o domínio próprio, eu pensar, não, peraí, não é assim. Já teríamos cometido muitos erros. Então, assim é a mulher que não tem domínio próprio. Já viu aquelas mulheres que arrumam barraco? É assim que a gente fala aqui em Minas. Mulher que arruma barraco por qualquer coisa. Às vezes, uma palavra mal falada ali por alguém, a pessoa já faz aquele barraco, já arruma aquela confusão. Você conhece alguém assim? Ou talvez você é assim? A palavra do Senhor está advertindo hoje. Provérbios 25, 28. Quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Está precisando de domínio próprio? Muitas vezes você fala demais ou faz alguma coisa que depois você fala, poxa vida, para que eu fiz isso? Ou por que eu falei isso? Não tinha necessidade. Leia Gálatas 5, 22. Peça ao Espírito Santo para te ajudar a cultivar o fruto do Espírito, porque o fruto já está dentro de você. Se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você já nasceu de novo, o fruto já foi plantado em você. Você precisa agora cultivar as virtudes desse fruto, para que você tenha o domínio próprio. Para quando você for conversar com o seu marido, você tenha domínio. Quantas mulheres falam assim, o meu marido não gosta de conversar, ele não gosta de resolver os problemas. Mas talvez esse marido ele não gosta porque ele sabe que você não tem controle. Você começa a falar e você não tem controle, você não mede as suas palavras. Então talvez o seu marido ele evita conversar determinados assuntos ou até discutir a relação, né? A famosa DR, como dizem por aí. Talvez o seu marido, ele não gosta de conversar com você determinados assuntos exatamente por isso, porque você não tem controle, você começa a conversar, você não mede aquilo que você fala, você não pensa para falar e sempre as conversas viram brigas e discussões que não acabam com um problema resolvido, mas elas acabam com mais um problema, porque no muito falar, sem controlar o que fala, sem medir as palavras, você acaba magoando e sendo magoada, porque toda a ação, ela tem uma reação. Quem fala o que quer também vai escutar o que não quer. Então, muitas vezes, mulheres falam assim, não tem jeito, meu marido não sabe conversar, ele não tem... Mas você sabe conversar? A palavra de Deus, ela fala que ou maçãs de ouro em bandeja de prata, assim é a palavra dita no seu tempo. Então, é importante começar a refletir sobre isso. Você é uma mulher que perde o controle? Você é uma mulher que está sempre agindo descontroladamente? Você é uma mulher que pensa antes de falar, pensa antes de fazer? Ou você fala primeiro, faz primeiro, para depois pensar e se arrepender? E aí você já ouviu falar aquele ditado assim, olha, não adianta chorar pelo leite derramado. Você já ouviu esse ditado? Eu sei que alguns ditados, eles são regionais. E aqui em Minas Gerais, nós temos esse ditado. Às vezes a pessoa faz algo e depois quer consertar. E aí temos esse ditado. Não adianta chorar pelo leite derramado. Depois que derramou, não tem como voltar com o leite para o copo. Tem que secar e colocar outro leite. Então, precisamos pensar sobre isso. Como uma cidade que não tem muros, assim é uma pessoa que não tem domínio próprio. E muitas mulheres, elas se apoiam nessa ideia.
Ah, eu sou assim mesmo. Ah, quem me conhece sabe que eu sou assim. Eu não levo desaforo para casa. Não, lindona, peraí, a mulher de Deus, ela tem que ter domínio próprio. A mulher de Deus, ela tem que ter autocontrole, ela tem que ter equilíbrio. Porque principalmente dentro do casamento, se não tiver autocontrole, se não tiver domínio, vai meter os pés pelas mãos, vai fazer bobeira. E aí depois não adianta orar, não adianta fazer campanha, não adianta ficar fazendo propósito. Se você não pensa antes de falar, se você não pensa antes de agir. Tem mulher que só dela desconfiar de alguma coisa do marido, ela já sai falando sem antes pesquisar, sem antes saber o que é. E depois que ela fala, que ela age de qualquer maneira, talvez ela vai... Aí que ela vai pesquisar, ela vai pensar, já falou demais. Quantos maridos estão severamente magoados, machucados por palavras que as esposas têm falado, porque simplesmente não têm domínio próprio. E aí alguma vai falar assim: ah, mas ele também fala comigo de qualquer maneira. Lindona, eu sempre falo isso aqui. Eu não estou falando para os maridos, eu estou falando para as esposas. E claro que, como nós estamos em um propósito de oração pelo casamento, nós vamos também orar para que o Senhor toque no coração dos maridos. Mas deixa eu falar uma coisa para você, que eu sempre também falo isso aqui. Deus pode usar a sua vida. Deus pode usar a sua vida transformada para transformar a vida do seu marido. Você crê nisso? Deus pode. Mas primeiro a transformação tem que vir através de você. Talvez você fala que seu marido não tem controle, mas você também não tem. Então, você não pode mudar ele. Você pode mudar você. O comportamento dele, quem vai mudar é ele mesmo. Você pode dar conta daquilo que você fala, daquilo que você faz. Da vida do seu marido, você não pode dar conta. Cada um dá conta de si. Então, para de ficar dando desculpa de que, eu faço, porque ele também faz. Gente, isso é coisa de criança. É criança que age assim. Pessoas imaturas, porque mulheres maduras, mulheres que têm maturidade, ela não coloca a culpa no outro. Ela assume o BO e muda de vida. E é isso que o Senhor está nos chamando hoje a fazer. Deus está nos chamando à transformação, a ter controle, a colocar-lhe os muros que protegem. Comece a orar pedindo ao Espírito Santo para cercar a sua vida com o muro de Zacarias 2, que é o muro de fogo do Senhor. Cercar a sua vida, o seu casamento. Cultive a virtude do fruto do Espírito, domínio próprio. Em nome de Jesus. E esse é o motivo de oração hoje. Para que o Senhor nos ajude, para que o Espírito Santo nos ajude a cultivar o domínio próprio. A virtude do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Amém? Vamos então orar em nome de Jesus? Meu Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade e o privilégio mais uma vez de poder falar com o Senhor e de aprender aquilo que a sua palavra nos diz. Senhor, eu sei que a cada dia o Senhor tem mostrado algo em nós que precisa de mudança, de transformação. Meu Deus, e eu sei que tudo é para glorificar o nome do Senhor. Pai, a tua palavra diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo é para o Senhor. Tudo é para a honra e para a glória do teu nome, meu Deus. Senhor, assim eu creio que o Senhor tem usado estes dias para nos moldar, para forjar o nosso caráter, porque somos mulheres forjadas pela palavra.
mulheres que entenderam o propósito, mulheres que entenderam o chamado do Senhor e por isso estão aqui orando pelo seu casamento, estão buscando a transformação, estão buscando ser transformadas e através de nós, os maridos serão transformados, o casamento será transformado porque nós estamos nos transformando pelo poder da sua palavra. Senhor, hoje nós te pedimos que nos ensina, nos ajude a cultivar a virtude do Espírito, do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Ah, Senhor, nos ajuda a ter autocontrole, nos ajuda a controlar a nossa boca, porque sua palavra diz que há o momento certo de falar, mas há o momento de calar. Então nos ajuda a ter autocontrole. Deus nos ajuda a controlar as nossas ações, as nossas reações, nos ajuda, nos ensina, porque sua palavra diz que o Senhor nos deu um espírito de mansidão. Ah, Deus, nos ajuda. Eu sei, meu Pai, que muitas pessoas têm se apoiado na questão de falar que o temperamento dela é assim, mas não, Senhor, nós submetemos o nosso temperamento à sua vontade, ao seu controle. Nós submetemos o nosso temperamento, submetemos, Senhor, as nossas experiências, o nosso caráter, à vontade do Teu Espírito Santo. E eu te peço, Senhor, que vá ao encontro de cada marido que está sendo mencionado o nome nesse momento. Pai, esse homem que também tem agido descontroladamente, o Senhor é um Deus que pode todas as coisas. Então, Senhor, revela-se a esse homem, manifesta a sua glória sobre essa casa, sobre essa vida, sobre este lar. Meu Pai, em nome de Jesus, que a paz do Senhor esteja sobre esta casa, que a bênção do Senhor esteja sobre este lar, em o nome de Jesus. Assim oramos e assim cremos, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Glórias ao Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Quando nós nos submetemos à vontade do Espírito Santo, Ele nos dá controle, Ele nos dá domínio próprio. Então é isso que precisamos buscar todos os dias. Quando você, em alguma situação, você não souber o que fazer, peça ao Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda, me ensina o que fazer agora. Porque eu não quero agir conforme a minha vontade. Eu quero agir de acordo com a vontade do Senhor. Então lembre-se disso. Lembre-se que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Amém? Glórias a Deus. Lindonas, hoje então nós entregamos o 25º dia do desafio de 31 dias de oração pelo casamento. Entregamos nas mãos do Senhor. Vamos ficar firmes. Firmes no propósito. Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. Um grande abraço. Até amanhã, em nome de Jesus, para nós orarmos mais uma vez.